Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando e no vídeo de hoje a gente vai continuar a correção do PAS 3 de 2025. Então vamos nessa. De cara aqui a gente já tem uma imagem, porém vamos ignorar ela pelo menos para as questões que a gente vai responder nesse vídeo, que a gente vai continuar corrigindo isso aqui em outro vídeo. Por enquanto a gente precisa só ler o texto, então vamos lá. O etanol está sendo avaliado como uma opção para movimentar veículos elétricos. A solução passa pelo desenvolvimento de um modelo de célula a combustível movida a etanol que seja técnica e economicamente viável. Ok. Hoje, os veículos automotores movidos a hidrogênio produzidos e comercializados no mundo são dotados de tanques cheios desse gás, então cheios de hidrogênio. O único resíduo devolvido à atmosfera pelo cano de escapamento é vapor da água. Ser ambientalmente sustentável é a grande vantagem dessa tecnologia. Então falou aí, justamente, os carros no geral, eles lançam vários gases poluentes para a atmosfera, porém, nesse caso aqui, lança só o vapor da água, ou seja, é uma coisa sustentável. Ok, agora vamos continuar. A tecnologia da célula a combustível a etanol permite abastecer o veículo com esse combustível em qualquer posto do país, como já ocorre hoje. A partir daí, o etanol é convertido em moléculas de hidrogênio e gás carbônico. Então tá, o etanol é convertido em moléculas de hidrogênio e gás carbônico, ok. E o hidrogênio resultante do processo é injetado na célula, gerando a energia necessária para a propulsão do motor elétrico, explica o físico Fábio Coral Fonseca, gerente do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do IPEM. Beleza. A vantagem do novo sistema é que ele não demanda hidrogênio puro, como ocorre no modelo tradicional, e está apto a trabalhar com etanol. O veículo, portanto, não é isento de emissões de gases de efeito estufa, mas a emissão é neutralizada pelo plantio de cana-de-açúcar, diz Fonseca. É um combustível com cadeia produtiva sustentável. Então, beleza, agora já vamos direto para as questões, sem perder tempo. Vamos lá. Questão 16. Em um sistema de célula combustível movido a etanol, que foi o que a gente viu, em que o etanol é convertido em gás hidrogênio e gás carbônico, que também foi o que a gente viu, um aumento na pressão parcial do gás carbônico deslocaria o equilíbrio da reação no sentido da formação de mais hidrogênio, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Tá, primeiro, o que é o princípio de Le Chatelier? Pensa assim, aqui a gente tem um sistema, certo? Pensa nele como uma balança. Aqui tem, do lado, os reagentes e o produto, do outro lado. Se tem algum desequilíbrio, por exemplo, aqui aumenta os reagentes, ou melhor, o produto, os reagentes têm que arrumar um jeito de compensar isso. O sistema tem que arrumar um jeito de compensar isso e voltar para o equilíbrio. Então esse é o princípio de Le Chatelier. Agora vamos escrever aqui as informações que essa questão passou. Ela está falando então do processo que etanol é convertido em gás hidrogênio e gás carbônico. Aqui a gente não precisa saber exatamente como é cada molécula, por mais que dê para colocar isso aí. Eu vou só escrever etanol. Então aqui temos etanol. Isso aqui vai virar, vou fazer um símbolo aqui de uma reação. E isso aqui vai virar gás hidrogênio e gás carbônico, então. Ok. E o que está falando? Que vai ter um aumento na pressão parcial do gás carbônico. Então, se tiver um aumento na pressão parcial do gás carbônico, agora a gente pausa e vê o que é um aumento de pressão parcial. Bem, tem dois jeitos de aumentar a pressão em um sistema. Ou você diminui o volume do sistema. Por exemplo, pensa num quarto aí. Tem um cara chamado fulano nesse quarto, certo? Como você vai aumentar a pressão que o fulano faz nesse quarto? Ou você diminui o tamanho do quarto e deixa o fulano mais apertado ali, ou você coloca outro fulano e aí eles vão acabar se espremendo ali e aumentando a pressão no quarto. No caso aqui, como está aumentando a pressão parcial do gás carbônico especificamente, vamos aumentar a quantidade de gás carbônico, em vez de mexer em todo o volume do sistema, em todo o tamanho do quarto, digamos. Então, aumentando a quantidade de gás carbônico, a gente vai aumentar a pressão parcial, certo? Então aqui, nessa reação que eu coloquei aqui, que tá, inclusive, faltou um sinal de mais aqui,
que tá bem incompletinha, né? Tá só os nomes aqui. Vamos colocar aqui que vai aumentar o gás carbônico, que tá do lado do produto da reação, né? Então o etanol aqui vai formar o produto gás hidrogênio e gás carbônico. Então tem mais gás carbônico agora. E o que tá falando? Que, de acordo com o princípio de Letch-Atelier, agora teve um desequilíbrio na reação, né? A partir de agora, o produto tá com mais produto e ele tá começando a pesar mais do que os reagentes. Então tem que ter um jeito de equilibrar isso, de acordo com o princípio de Letch-Atelier. Tá falando que vai ter a formação de mais hidrogênio para fazer esse equilíbrio, né? Para cumprir o princípio de Letch-Atelier. Porém, é só a gente ver aqui onde é que o hidrogênio tá. Ele tá do mesmo lado que o gás carbônico, ou seja, ele tá do lado dos produtos. E se ele tá do lado dos produtos, se você aumentar mais o hidrogênio, como o gás carbônico já tá pesando aqui para esse lado, você vai aumentar ainda mais o desequilíbrio dessa reação. Então o que você teria que fazer, na verdade, é diminuir as coisas do lado do produto ou aumentar do lado do reagente. Como tá entrando em maior desequilíbrio ainda, a questão tá errada, tá completamente errada. Tá falando que é para seguir o princípio de Letch-Atelier, que é aquele princípio que tem que buscar o equilíbrio, porém tá falando que tem que aumentar o hidrogênio, que só aumentaria o desequilíbrio, como o hidrogênio tá junto com o gás carbônico que já tá pesando para esse lado, vai pesar ainda mais. Então, questãozinha errada por causa disso. Essas foram as analogias. Então, gabarito errado. Agora vamos para a questão 17. A contabilização dos impactos ambientais gerados ao longo da cadeia produtiva e no consumo de insumos energéticos, a exemplo do aumento de gases poluentes na atmosfera, diz respeito não só à sustentabilidade, como também à competitividade desses insumos no mercado. Tá certo, porque a gente vê que, atualmente, meio que o efeito estufa desses veículos, dos insumos energéticos, o efeito estufa está sendo agravado pelo aqueles meios de energia insustentáveis. Ou seja, o futuro são os meios sustentáveis. Isso impacta diretamente na competitividade do mercado. A gente vai priorizar meios energéticos sustentáveis, ainda mais que o petróleo, por exemplo, combustível fóssil, eles são limitados. Ou seja, uma hora vai acabar o petróleo, o carvão também. E aí, para isso, a gente vai ter que ir para os meios de energia sustentáveis, os meios energéticos sustentáveis. Então, eles também entram nesse aspecto do mercado, de competitividade. Então, é isso. A Gabarito está certo, porque também influencia nisso, no mercado. Além de ser ambientalmente sustentável, né, ser uma coisa sustentável, também vai estar tendo essa influência no mercado. Vamos para 18 agora. No contexto das células a combustível movida a etanol, mencionadas no texto, a utilização de um catalisador, informação importante, está falando do catalisador, óxido de sério e metais preciosos, para quebrar as moléculas de etanol e separar o gás hidrogênio, tem como principal função deslocar o equilíbrio químico da reação para a formação de produtos, aumentando o rendimento da reação. Tá, para responder essa questão, a gente precisa só de saber um conceito simples. O que é um catalisador? Vai estar aparecendo aí na tela agora um desenho da função catalisadora. E o que está acontecendo aí? Primeiro, a gente tem uma reação sem catalisador e dá para perceber que ela demanda mais energia para ser ativada, para ocorrer. E além de demandar mais energia, ela demora mais para ocorrer. Com o catalisador, a energia necessária para ela ocorrer diminui e ela ocorre mais rapidamente. Então essa é a função do catalisador, é acelerar uma reação e também fazer com que ela dependa de menos energia para ocorrer. Aqui está falando que esse catalisador vai acabar aumentando o rendimento da reação. Aumentar o rendimento significa que ela vai render mais, mas só que isso não acontece. A reação apenas é acelerada e precisa de menos energia para ser ativada. Ou seja, a questãozinha é errada, é só o conceito do que é um catalisador. Então, um gabarito errado. Bem, é por isso hoje, é só isso. E a gente vai continuar essas questões aqui com o mesmo texto, a mesma imagem ali, em outro vídeo. E esse foi o vídeo. Tchau! Vejo vocês na continuação da correção.